Muito bem. Vamos enfrentar um tema muito delicado, uma narrativa muito delicada, na verdade, um vespeiro. Mas eu quero enfrentar a narrativa por conta da interpretação que eu faço. Eventualmente errada, julgue o peregrino, mas que pode trazer uma luz à narrativa no debate acirrado em relação ao tema da homossexualidade e a narrativa de Sodoma e Gomorra. O tema da homossexualidade é um tema muito delicado na Bíblia hebraica, porque ele está carregado de paixão. Há quem já parta do pressuposto que a homossexualidade é um pecado e uma aberração, e tenderá a ler textos bíblicos numa ótica. Há aqueles que estão engajados em explicitar uma normalização, uma naturalização da prática homossexual e tenderá a ler a Bíblia de outro modo. E a questão é que, geralmente, quando a gente projeta na Bíblia questões quentes de hoje, nós estamos não apenas projetando a nossa preocupação de hoje, mas, inclusive, o objeto de preocupação. Porque não, a Bíblia não trata do tema. Por exemplo, assistam um vídeo sobre Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 5, sobre se ali há uma questão racial, se ali é uma questão de discutir se a mulher negra é bonita ou não é bonita. Essa questão não existe no texto. Não existe. Então a questão é, a questão da homossexualidade existe na Bíblia hebraica nos termos em que hoje a questão é abordada? Não é o tema que eu vou enfrentar aqui. O tema que eu vou enfrentar aqui é a narrativa de Sodoma e Gomorra. Vamos refletir um pouquinho sobre a narrativa de Sodoma e Gomorra, e imagino que o que você vai ouvir é muito diferente do que você tem ouvido, tanto do lado daqueles que condenam por preconceito religioso ou preconceito ético-moral a homossexualidade, quanto aqueles que, defendendo a homossexualidade, não tendo coragem de assumir, dane-se que a Bíblia eventualmente condene, precisam fazer com que a Bíblia não condene. O que é um resquício da subordinação à autoridade do texto sagrado. Enquanto o confessional preconceituoso justifica a sua condenação moral da homossexualidade numa assim alegada proibição bíblica e condenação bíblica, o defensor da prática homossexual, seja o próprio homossexual, sejam aqueles que se solidarizam com a sua causa, partem do pressuposto que, para defender a homossexualidade, então a Bíblia teria que defender a homossexualidade ou não condená-la. Mudou o quê? Que emancipação é essa? Que libertação é essa? Em que você só pode considerar legítima a sua prática se a Bíblia autorizar. As favas, a questão. A minha preocupação se a Bíblia trata ou não do tema não é porque se ela tratar ou não, então nós teremos um parâmetro para analisar as questões. Quem pensa que na tenda do necromante estamos estudando a Bíblia para determinar como vamos viver, está vivendo no mundo da mitologia religiosa, porque nós não devemos determinar o modo como vamos viver em função do que a Bíblia diga ou deixe de dizer. É um livro de 2.500 anos, datado, não tem nada a ver com a nossa sociedade. A nossa preocupação aqui é compreender, e uma compreensão legítima. Eu realmente quero saber, sinceramente, se há a abordagem ao tema da homossexualidade na Bíblia nos termos em que é tratado hoje. Mas não para transformar isso numa norma, porque se eu eventualmente concordar, e não é o caso ainda, de que determinadas passagens bíblicas condenam a prática da homossexualidade, eu direi, mas sem nenhum pudor, dane-se. Dane-se.
os cristãos não se ruborizam quando a Bíblia explicitamente, aí sem dúvida, condena matar e quer religião mais genocida do que a cristã, então eu não vou me tornar um hipócrita. Jamais serei um hipócrita. Se está escrito na Bíblia, eu quero saber para a compreensão, mas não para determinar a minha vida, a vida dos outros, o que eu posso, o que eu não posso, o que o outro pode, o que o outro pode. Isso quem determina é o jogo social contemporâneo e a cabeça de cada um de nós dentro dos limites do jogo, e eventualmente até forçando a barra do jogo. Então não se enganem com este vídeo. Não estamos atrás de autorização para coisa nenhuma. Estamos atrás única e exclusivamente da compreensão da cultura do passado. Se você não se satisfaz com a compreensão da cultura do passado pela compreensão em si, você fica à vontade para procurar alguém que lide com a Bíblia para botar na sua cabeça que então você pode fazer, não, você não pode fazer, porque um judeu de 2.500 anos atrás escreveu meia dúzia de palavras. Sinta-se à vontade. Daqui a 30 anos você volta, porque talvez a sua cabeça tenha melhorado um pouco. Mas com aqueles que querem ler a Bíblia meramente para compreendê-la, e cada um faça o que quiser com a compreensão que vai obter, vamos enfrentar a narrativa. Sodoma e Gomorra. 3 Anashim, 3 homens, chegam à cidade e Ló os vê sem pouso e os chama para sua casa. Eles, a princípio, recusam. Não, vamos dormir aqui fora mesmo. Aí Ló diz, não, vocês vão entrar na minha casa. Em nenhuma hipótese vocês vão ficar aqui fora. É um cumprimento clássico da lei da hospitalidade. Ló não fez nada demais. Ló apenas cumpriu a lei da hospitalidade da época. Hoje, um religioso pode deixar o mendigo morrer na sua porta que ele não se considerar criminoso, né? Afinal, se é um kardecista, vai interpretar que o mendigo escolheu nascer assim para purgar karma. Se é um cristão, vai considerar que o cara é um pecador. Ou seja, a religião vai legitimar o status quo. Logo, você pode deixar o mendigo morrer na sua porta que não vai pegar nada do ponto de vista da sua consciência religiosa. Mas naquela época, não. Vou desligar o ventilador, Oswaldo, corta aí. Naquela época, você era moralmente responsável, eticamente responsável, por quem chegasse à sua cidade sem lugar para pousar. Então, Ló recebe os 3 habitantes, os 3 forasteiros. No meio da noite, então, a narrativa diz que todos os habitantes da cidade, todos, há essa preocupação da narrativa de dizer que ninguém na cidade presta, porque a narrativa é para condenar. É a mesma retórica do texto do dilúvio, cujo nome da divindade é Yahvé, né? E viu Deus que todas as obras das intenções do coração do homem era unicamente má todo dia. Ou seja, tudo que o judeu pensava, tudo que o judeu fazia, era só mal e em todas as horas do dia. Ou seja, é um texto pervertido, porque não há, nunca houve na história ninguém assim. Nem Hitler era 24 horas por dia pervertido. Ele tinha uma cadela, uma pastora alemã preta, linda, e ele cuidava dela com muito carinho. Nesses momentos, ele não era o monstro que ele se tornava quando assumia o seu papel de senhor do nazismo. Mas esses textos religiosos fazem isso, né? Não presta, não tem nada que preste, é para jogar na lata do lixo. Então, o sujeito, o narrador, e é disso que se trata. Quem controla Ló na passagem? O narrador. Ló não tem vida real. É o narrador que o controla. Quem controla os 3 homens, que na verdade são seres celestes? O narrador. Nenhum deles tem existência real. Quem controla os moradores da cidade? O narrador. Quem controla Yahvé na narrativa? O narrador.
Então, essas preocupações de ficar discutindo se Sodoma ou Gomorra existiu, se foi um vulcão que explodiu, isso não tem nada a acrescentar à narrativa. Nada. Porque se aconteceu ou não aconteceu é irrelevante, porque o acontecimento não interfere na narrativa ou o não acontecimento não interfere na narrativa. A narrativa é um mundo fechado dentro das quatro linhas do jogo retórico, do discurso dentro do texto, controlado única e exclusivamente pelo narrador à luz da sua intenção. Então, o narrador está condenando todos os moradores de Sodoma e Gomorra, como os sacerdotes condenam toda a população judaica. Ninguém presta. Então, os moradores da cidade batem a porta e dizem: a gente sabe que tem 3 homens aí, entreguem eles para nós, porque nós vamos nos deitar com eles. Ló fica horrorizado, sai da casa e diz assim: eu tenho 2 filhas, eu entrego elas para vocês, vocês façam o que quiserem com elas, mas com eles não, porque eles são meus convidados. Eu tenho dever moral para com eles. Aí ele diz: depois a gente vai invadir de qualquer jeito. Aí o texto já revela que eram os malachim, ou seja, são os mensageiros celestes. Nós diríamos anjos, seres celestes. Eles então impingem cegueira nos moradores da cidade e aí explicam a Ló o que ele tem que fazer. Ele tem que sair da cidade, porque eles foram enviados à cidade por Deus para destruir a cidade, porque é uma cidade pecadora. O resto da narrativa você sabe, né? Não vou entrar nos mínimos detalhes, mas em função da condenação do pecado da cidade, Deus manda fogo do céu e destrói todo mundo, mata a vegetação, os moradores, todo mundo. Só a família de Ló se salva, com exceção da mulher dele, que olha para trás e vira uma estátua de sal. Ou seja, tudo nesta narrativa é um mito, sem tirar nem pôr. Até a eventualidade de uma ruína destruída por um vulcão não tem absolutamente nada a ver com a história que está sendo inventada. A história é uma invenção. Eventualmente, não apostaria nisso, mas eventualmente com base em alguma ruína, assim como a mulher de Ló virando uma estátua de sal, nada mais é do que uma etiologia para as formações de sal e calcário do Mar Morto, é uma etiologia, assim como você olha para uma nuvem, né? E você vê uma forma, você vê para uma montanha e vê uma forma, você vê para aquelas formações específicas ali do Mar Morto, hoje já depauperadas, porque o Mar Morto está sumindo, e aí você inventa uma história. Um folclore, inclusive, né? Que eventualmente foi incorporado nessa narrativa. O que interessa aí é a seguinte questão. É uma narrativa de condenação, não é? Sim, sem dúvida. A narrativa envolve sexo. Não envolve? Envolve, sem dúvida nenhuma. E nos termos da narrativa, envolve sexo dos homens da cidade com os 3 homens que entraram na casa, não envolvem? Aí é que está a questão. É uma narrativa de sexo com homens ou é uma narrativa de sexo com anjos? Muda tudo. Na minha opinião, e na opinião da carta de Judas, leia a carta de Judas. Vou ler um trechinho para você aqui da carta de Judas. Veja aqui. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foram destruídas, né, por se terem prostituído procurando unir-se a seres de uma natureza diferente. O autor de Judas sabe que a condenação da narrativa de Sodoma e Gomorra é sexo com anjos. Vamos avançar essa hipótese que eu endosso. Para mim, não se trata de uma narrativa sobre a homossexualidade no sentido de coito entre 2 homens.
se trata da condenação do culto com anjos, do culto de fertilidade, do culto de sexo com os seres celestes. Porque os malachim vão virar anjos na igreja, e aí o anjo e a divindade são completamente diferentes, mas no Antigo Testamento não. Veja que os 3 seres chegam na cidade, os 3 podem ser chamados de anjos, mas 2 são anjos, malachim comuns, e o outro é o anjo de Yahvé. Não faz diferença nenhuma. Eles são seres iguais, têm a mesma forma, comem, bebem. Vejam que eles entram na casa de Ló e ele faz um banquete para eles. Então, o modo como os narradores da Bíblia pintam os malachim, os Elohim, os Bene Elohim, os Serafim, são todos com base na mitologia que circula na grande bacia do Crescente Fértil e do Mediterrâneo. E se trata de culto mágico, de prática mágica, no mais profundo sentido do termo. Vou fazer referência a um texto do Novo Testamento que tem relação direta, na minha opinião, sinta-se à vontade para não concordar com a minha leitura, e no futuro você volte para... Oswaldo, bem que você tinha falado. Que é o texto de Jesus tocado pela mulher quando ele estava espremido pela multidão. Jesus está com seus discípulos, ele entra numa viela, a multidão o espreme. Você imagina a cena, né? É uma 25 de março, uma Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. E, de repente, Jesus para e diz assim: quem me tocou? Aí, os discípulos dizem: Jesus, está doido, está delirando, é o sol de meio-dia. Quem te tocou? 500 pessoas estão te tocando. Não, vocês não estão entendendo. Quem tocou em mim sabia tocar, porque saiu virtude de mim. Entre na narrativa, esquece o Jesus da igreja. O Jesus da igreja é bom para a igreja. Esquece o Jesus histórico. O Jesus histórico é bom para as pesquisas. Na narrativa, é o Jesus da narrativa. E quem é o Jesus da narrativa? Um receptáculo de energia, de poder, um depósito de energia mágica, que, veja você, qualquer um que saiba como tocar, como acionar, como ligar, se serve da energia dele, do poder dele. Essa mulher pediu? Não. Essa mulher se ajoelhou e implorou? Não. É uma narrativa como a da mulher Ciro-Fenícia, que se ajoelha e implora: ó Jesus, cura minha filha. Ela está pedindo, ela não sabe. Não é uma narrativa escrita no campo da magia bruta. É magia mitigada, a oração. Oração é magia, mas é uma oração, uma magia mitigada. Aí Jesus diz para ela: eu não posso te curar, não, lamento, porque eu não posso pegar o pão do filho e dar para o cachorro. Aí ela dá uma chave de braço em Jesus, um mata-leão, e diz: ué, mas eu não entendo porque você não pode me dar o que eu preciso, porque o que você tem é para os seus filhos e não para o cachorro. Ou seja, ela não é um filho. Claro, ela não é judia, né? Mas ela diz: mas os cães comem das migalhas na mesa. Certamente, do que você tem para os seus filhos, há de cair uma migalha no chão. Alguém pode achar que é uma narrativa de auto-humilhação. Não tem nada a ver com auto-humilhação. Essa mulher deu um nó em Jesus. É a retórica oriental. Por isso eles são bons vendedores. O que você disser vai ser usado contra você.
A resposta que Jesus desse, ela ia torcer para vencer ele. E como a narrativa está desenhada como um jogo da retórica oriental, Jesus reconhece que perdeu. Na vida real, ele chutava ela e mandava embora. Mas dentro do jogo, perdeu. E ele diz: mulher, você sabe disputar, hein? Você sabe dialogar. É um jogo. E essa mulher cirofenícia, na narrativa, que a gente só tem a narrativa, o narrador faz dela uma especialista no jogo da disputa oral, da disputa retórica própria do mundo oriental, próximo oriental. Mas a personagem da narrativa que toca em Jesus, ela tem outra expertise. Ela é uma maga. Não se engane. O Novo Testamento é um livro de magia. Se você estudar arqueologia, eles usavam amuleto, patuá, acreditavam em olho gordo, usavam fitinhas com versículos escritos no braço para poder afastar o mal-olhado, os demônios. Aí você ridiculariza o cristianismo de rua, o cristianismo mágico que está no Brasil, e acha que a igreja primitiva era uma lucidez universitária. Igualzinho. O cristianismo popular no Brasil é quase tão mágico, bruto, mitológico, do que o cristianismo primitivo. E nessa narrativa nós temos um caso clássico. Tocou em Jesus. Tocou em Jesus, sabendo tocar. Não é qualquer um que toca. Tem que saber como faz. Geralmente são religiões de iniciação. A magia se aprende por iniciação, falando do ponto de vista da fenomenologia da religião. Outra passagem que é correlata da passagem de Sodoma e Gomorra é a passagem de Simão Mago, que quer comprar a magia de Pedro. Vamos entender. Por que Pedro faz milagre? Por que Paulo faz milagre? Porque nas narrativas há milagres. Porque o narrador desenha o seu personagem como um mago. Como Eliseu, como Jesus, como Paulo, como Pedro. Todos são desenhados pelo modelo morfológico da magia. Ele é um mago. E todos eles está pressuposto a iniciação. Se Pedro, então, faz milagre, ele passou por iniciação e ele sabe acessar o depósito do poder divino. Porque acessar o depósito do poder divino, você o faz tendo aprendido. Não é assim que faz, é assim. Tem esse rito, tem esse toque, tem esse jeito, tem essa palavra. É como as benzedeiras, mal comparando. Mas Simão Mago não está com paciência de passar por ritual de iniciação. Ele é prático. Ele é um homem prático. Pedro, vamos conversar sério. A gente sabe que para a gente aprender tem que ir para a escolinha. Tem que ir passar pelo processo de iniciação. Que é a escolinha? A escolinha esotérica. Vamos simplificar. Não precisa a escolinha. Você me diz como é que faz, eu te pago e está tudo resolvido. Essa narrativa só funciona num ambiente que compreende o jogo da magia. Também em Gálatas, quando Paulo ouve que a igreja de Jerusalém está lá anunciando o evangelho legalizado, judaizado de Jerusalém, para as ovelhinhas de Paulo que aprenderam a verdade do evangelho paulino, a primeira coisa que ele pergunta é: quem botou mal olhado em vocês? É o termo grego. Quem vos enfeitiçou com mal olhado? Que o raciocínio de Paulo é assim: tão claro o meu ensino, tão poderoso é o meu ensino, como é que vocês trocam o meu ensino por qualquer porcaria que vem um judeu lá de Jerusalém cristianizado e vocês seguem ele? Só pode ser porque ele enfeitiçou vocês. Está cheio disso. Aí você pensa o seguinte: dê um passo comigo. A mulher tocou em Jesus.
Podemos especular que ela tenha tocado no sexo de Jesus? Podemos. Vou descartar a possibilidade, não. O texto não aponta para isso. A gente precisaria fazer uma investigação histórico-arqueológica sobre como se constituía a crença popular de você extrair poder dos seres divinos. Mas o texto não desenha isso. Então vamos deixar sobre a mesa. Tocar no calcanhar, na mão, na cabeça, no sexo, vamos deixar sobre a mesa. Na passagem de Pedro, Simão Mago quer comprar o poder dele. E aí ele vai ensinar como é que ele faz para tirar o poder da divindade. Vai usar uma estátua? Tem um rito? Como é? Na carta de Paulo, ele está dizendo que o pessoal de Jerusalém tem o poder de hipnotizar as pessoas, botar olho gordo, manda um kami-kami-ha para a pessoa e a pessoa fica meio debilóide. Aí segue o erro em vez de seguir o grande e único apóstolo que é Paulo, porque quem falar qualquer coisa diferente dele é maldito. Agora você pense, se você tocar na fonte do poder divino, num sentido não erótico, não sexual, você já extrai a fonte do poder divino? Qual o resultado de sexo com o ser divino? Vamos para uma outra direção. A Bíblia hebraica, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, transformaram a menstruação feminina em imundície. Eles não inventaram nenhum tabu genital feminino. Eu recomendo que você leia meu texto sobre Levítico 15. Eu demonstro lá que o texto de Levítico 15 está adulterado, de propósito. Na origem, se trata de um texto que administra o perigo dos fluxos genitais de toda a natureza. Então, originalmente, e ainda tem vestígio disso no texto, acredito que eu demonstrei isso, você tem um quiasmo, né? 5 pontas. Doença venérea masculina, ejaculação masculina, poluição noturna. No centro, sexo, coito, homem com mulher. Aqui, doença venérea feminina e aqui embaixo, menstruação feminina. Então, tudo que saísse das genitais, masculinas ou femininas, fluxo venéreo, sêmen, fluxo venéreo feminino e menstruação, era tabu. Não é imundo. É tabu. E quando homem e mulher se deitassem, também era tabu, por conta dos fluxos genitais. Não tem nada a ver com o sexo em si, tem a ver com os fluxos genitais. E por que é perigoso? Porque é sagrado. É onde está o poder da divindade. No sexo. Nas genitais. Que a igreja entregou para o diabo, né? A teologia da igreja entregou o cérebro para o diabo e o sexo para o diabo. As duas instâncias que nos definem como pessoas. A função disso é nos despersonalizar e fazer de nós bonecos sob o controle do mito. É para isso que serve mais nada. Mas na tradição, na origem, antes dos sacerdotes adulterarem a lei, e eu vou dizer como eles adulteraram aqui, era um tabu sobre o perigo dos fluxos genitais, porque ali está em máxima concentração o poder divino, o poder da vida. Então, quando o homem ejacula, quando o homem tem doença venérea, quando a mulher tem doença venérea, quando a mulher tem menstruação, ou quando os dois trocam fluidos corporais, no coito, a divindade está descontrolada. O poder da divindade está disperso no ambiente e é perigoso. Então é preciso você controlar.
Como você ejacula dormindo, então assim que você acordar, você deve fazer os ritos de controle do sagrado. Isso não tem nada a ver com imundície. Nada a ver com imundície. Na Alemanha, o Mircea Eliade conta que há 50, 60 anos ainda, para ele, então para mim, 90, por conta da data do livro, nos campos antes de serem arados, na Alemanha protestante, se fazia correr uma menina nua que tivesse passado pela primeira menstruação. Por quê? Porque a primeira menstruação é a explosão da bênção divina, da fertilidade. E então, por uma noção de simpatia, a fertilidade que explode no corpo da menina se impregnaria no solo, perdão, e então a plantação cresceria com virtude. Os sacerdotes vão transformar isso, que era o excesso do sagrado, em algo imundo, para transformar a mulher em imunda, mas eles não disseram que o sêmen é imundo. São muito pilantras, né? Você já viu algum pastor deixar de ser pastor porque ejacula? Mas a mulher não pôde ser pastora, nem fazer parte do clero sacramental na igreja cristã, porque menstrua. É uma lei que foi feita para jogar a mulher na lata do lixo. Mas na mesma lei diz que doença venérea e ejaculação masculina, no estado da lei que está hoje, também tornam imundo. Então, meu amigo, fecha todo enquanto é a igreja, porque nem homem nem mulher presta para celebrar coisa nenhuma. Ah, não, mas o homem pode, né? Mesmo que a lei diga que ele está imundo, pode. Agora, a mulher, porque a lei diz que está imunda, não pode. Eu estou vendo seus 2 pesos e 2 medidas. Eu estou vendo. No meu céu, tu não entraria, não. Me parece farisaico o pronunciamento e o procedimento, considerando aqueles fariseus hipócritas, porque nem todo fariseu era hipócrita. Voltemos, então, em Sodoma e Gomorra. O que os moradores da cidade querem? Sexo. Com homens ou com anjos? Para mim, o que eles querem é o poder. A compreensão do acesso do poder mágico. E o que você pode fazer com o poder mágico numa cultura que acredita no poder mágico? Eles vão fazer sexo com os anjos? É o que eles querem. E Judas vai condenar. Porque na igreja de Judas também andam fazendo sexo com anjos. Então, na minha leitura, a condenação de Sodoma e Gomorra, que o narrador faz, é do culto de magia, do culto de fertilidade, da crença de que as pessoas podem, por si mesmas, ir à divindade e tirar da divindade o seu poder e resolver a sua vida cotidiana com o poder da divindade. Por que o templo não vai permitir isso? Porque se você pode, você mesmo, tirar os poderes da divindade com um ritual de fertilidade, qualquer que seja, você não precisa ir ao templo de Jerusalém. Então, a função da narrativa de Sodoma e Gomorra é condenar a prática do culto de fertilidade. Como na nossa sociedade a gente não pratica esse tipo de culto, e mecanicamente um homem deitar com o outro é uma questão de homossexualidade, enquanto prazer sexual que nada tem a ver com religião, desinformados do passado, ignorantes da circunstância religiosa no campo popular e camponês em Judá, nós projetamos na descrição mecânica do texto o procedimento mecânico da nossa cultura. Se a Bíblia está falando de 2 homens se deitarem, então só pode estar falando de homossexualidade. Lamento estragar a sua brincadeira. Para mim, não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Tem a ver com a interdição da magia, a interdição do culto mágico. É uma narrativa pós-exílica, bastante pós-exílica.
Se você, por exemplo, ler o Testamento dos 12 Patriarcas, lá o autor dirá que quando os anjos desceram para fazer sexo com as mulheres, história que está contada lá em Gênesis de 1 a 4, eles ensinaram a elas as poções mágicas. As judias eram bruxas? Eram. Bruxa é uma terminologia que a gente aplica ao imaginário e à desgraça cristã medieval de queimar as mulheres. Mas vamos usar esse termo. Eram bruxas. Usavam poções, inclusive chá de mandrágora. Com uma vantagem. Você pode fazer chá de mandrágora e no Brasil não é considerado entorpecente. Tem os efeitos de um entorpecente. Você vai ver Jesus, Maria e os serafins. E não é tipificado na lei brasileira como entorpecente. Você importa raiz de mandrágora, faz o seu chá. As israelitas faziam, não só com mandrágora, né? Faziam com outras coisas. E era interditado. Por que a magia é condenada na Bíblia? Porque ela emancipa a pessoa. Se eu sou um mago, eu não preciso do sacerdote. Por que eu vou me pôr de joelho diante de um sacerdote? Sacerdote, peça a Deus. Peça a Deus nada, eu vou lá e pego. Eu vou lá e faço. Vou fechar com outro escândalo, porque a essa altura deve ter gente escandalizada com o vídeo. Uma das tradições mais famosas no mundo evangélico no século passado era da igreja sul-coreana, o evangelho da quarta dimensão, David Yun-Cho, Paul Yun-Cho, ele ensinando como é que se orava. Como é que se ora? Você fala, Deus me ajuda. É assim que se ora. Não cai nessas esparrelas, não. Mas a cabeça daquele pessoal está na fronteira entre a matriz mágica impessoal do Oriente e a matriz cristã ocidental personificada num Deus com uma vontade que você precisa pedir. Então ele vai usar oração, porque ele montou uma igreja evangélica, então tem que ser oração. Mas olha como é a oração dele. Deus só vai atender se você souber orar. Faz sentido nenhum. Porque se você sabe a magia, você não ora, querido. Você vai lá e faz. Mas aí você mistura uma magia envergonhada, que é a oração, magia de quem não sabe fazer, e a magia, tecnicamente falando. Aí você junta as duas. Como é? Você tem que fazer, Deus, eu quero uma bicicleta Monarch barra circular, 11 marcha, pintada de azul. Se você não fizer uma oração específica, Deus não vai te atender porque ele é tonto. O que se traz? O que é isso aí? É, de novo, a presença do tema da magia, que não pode ser assumido, porque no século XIX, a erudição cristã europeia, os teólogos, os exegetas, a igreja, inventou a seguinte mentira. A Bíblia tem um povo de Deus que tem religião. E em volta da Bíblia tem magia. Aí depois, ainda mais envergonhados, mas aí uns mequetrefe, não os eruditos. Essa distinção falsa, quem fez foram os eruditos. Mas aí depois disso, os mequetrefes vão ficar constrangidos de ter que admitir que o povo de Deus tinha religião. Aí vão inventar outra mentira, que era assim, o povo de Deus tinha fé, e o povo à volta dele tinha religião. Tudo patifaria. A patifaria de grife, de dizer que na Bíblia era religião e em volta da Bíblia era magia, e a patifaria dos mequetrefe, de produto pirata, que é na Bíblia tem fé e à volta da Bíblia é que tem religião. Tudo mequetrefe. Não. Na Bíblia é magia, magia na veia. Só que isso foi sendo escondido nas interpretações de 2000 anos do cristianismo. Não é à toa, e é bastante compreensível que uma das correntes que tenta recuperar o Jesus histórico o pinta, o desenha
o antecipa, teórico-metodologicamente, como um mago. E não é à toa que nos evangelhos Jesus é desenhado como um mago. Porque quem faz milagre é o mago. Não, quem faz milagre é o profeta, querido. O profeta da Bíblia que faz milagre é o mago, o profeta carismático, o profeta da macumba judaíta, da magia judaíta. Tudo é magia. Então, encerro dizendo assim: que tal a gente rever a narrativa de Sodoma e Gomorra, colocando-a no contexto da época, não nas nossas preocupações de hoje? Porque as nossas preocupações de hoje são importantes para hoje, mas não tem nada a dizer sobre o passado. E que coisa engraçada, a preocupação do passado não tem nada a dizer sobre hoje. A compreensão do passado está ligada à compreensão do texto, e a compreensão do texto ligada à compreensão do passado. E as questões contemporâneas, a gente as discute dentro das regras do jogo contemporâneo. E, queridos, a Bíblia não faz parte do jogo contemporâneo. Reflita, deixe a sua observação no comentário. Faz sentido? Será se é um bom caminho para a gente investigar? Eu não interditei o tema da homossexualidade no Antigo Testamento. Há outros textos que precisariam ser analisados e, eventualmente, a compreensão do texto seria essa. É a interdição do culto de fertilidade e não a prática homossexual em si. Não estou fazendo isso. Eu estou discutindo uma narrativa, Sodoma e Gomorra. Para mim, não está presente ali o tema da homossexualidade. Está presente o tema da magia, o culto de fertilidade, o acesso ao poder divino pelo sexo com o ser divino, ou com a pessoa que representa o ser divino, no caso da liturgia encenada. Fiquemos por aqui. Quem sabe eu estou certo, quem sabe eu estou errado. O futuro dirá. Tchau, tchau.